sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dando sequência, nós já vimos nas aulas anteriores os impostos, as taxas, contribuição de melhoria e chegou a vez dos empréstimos compulsórios. Nós já sabemos, pelas lições anteriores, que temos no Brasil 5 categorias de tributos. É o que eu acabo de me referir, aquelas previstas no artigo 145 da Constituição Federal, ou seja, impostos, taxas, contribuição de melhoria e também temos outras espécies ou categorias tributárias que estão previstas fora do artigo 145 da Constituição Federal. É o caso dos empréstimos compulsórios que vamos analisar hoje. Como sempre, me acompanhe aqui. Pessoal, então vamos analisar os empréstimos compulsórios. Exação fiscal prevista no artigo 148 da Constituição Federal. Temos aquele trio lá do artigo 145. Aqui no artigo 148, nós encontramos os empréstimos compulsórios e quem pode instituí-los. Na legislação infraconstitucional, o artigo 15 do Código Tributário Nacional disciplina o empréstimo compulsório. Então vamos lá. O artigo 148 da Constituição Federal diz que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então veja bem, quem detém a capacidade tributária para instituir empréstimos compulsórios aqui em nosso país? Somente a União. Estados, municípios, Distrito Federal não podem instituir empréstimos compulsórios. Não raras vezes, esses entes tributantes tentam instituir algumas exações ali muito parecidas com empréstimos compulsórios, e a jurisprudência tem afastado isso, sobretudo o Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto, somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. O segundo ponto, qual é o veículo legislativo para se instituir empréstimo compulsório no Brasil? Mediante lei complementar. Então, a Constituição é clara nesse sentido. E quais são os dois pressupostos para a instituição de empréstimos compulsórios? Um deles é para atender às despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Vejam bem, nesse momento de pandemia, será que a pandemia poderia ser considerada calamidade pública? Sim, né? Poderia ter um decreto federal que dispõe mais ou menos nesse sentido, que é o momento de calamidade pública. Se a União quiser, pode instituir um empréstimo compulsório. É claro que nós vimos que o governo federal optou para fazer gastos extraordinários fora do teto e agora, inclusive recentemente, mais uma vez, furando o teto de gastos no país. Esse é o primeiro caso, então, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa e sua iminência. O segundo caso, que dá ensejo à instituição de empréstimos compulsórios, é no caso de investimento público de caráter urgente, de relevante interesse social. E aí temos que obedecer a norma lá do artigo 150, inciso 3b, né, que é uma garantia do contribuinte. Nós já sabemos, pelas lições exauridas do direito tributário, que os tributos são assim, a gente paga, o poder público faz com que essa receita ingresse no seu orçamento e depois dá destinação a ela conforme os fins previstos no orçamento público. Moral da história, a gente paga tributo e não pega o dinheiro de volta. Aqui, nos empréstimos compulsórios, há a exceção, porque o empréstimo compulsório é um tributo restituível. Muito importante isso. Então, é um empréstimo? É um tributo? Precisa de lei? Sim, precisa de lei complementar. É restituível? Sim, é restituível. Vamos tratar dessa questão mais adiante. Então, olha só, por ser restituível, por ter todos são tributos assim, instituídos só em casos muito graves, é que a aplicação dos recursos provenientes dos empréstimos compulsórios, a arrecadação será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição, que não poderia ser diferente. Imaginou? Esse é um tributo muito excepcional, por assim dizer, e que a arrecadação fica vinculada.
Porque, regra geral, pelo artigo 167 de nossa Constituição, é proibido, por exemplo, como regra, volto a repetir, vincular a receita de impostos a fundos, programas, etc. Aqui, o Constituinte houve por bem vincular a receita, né, arrecadada com os empréstimos compulsórios. Se a gente tivesse que cunhar ou trabalhar uma definição de empréstimo compulsório, podemos dizer que o empréstimo compulsório é toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito e que confira ao contribuinte o direito de reaver o dinheiro transferido ao Tesouro Nacional. E esse dinheiro fica vinculado, né, à causa que autorizou a instituição do empréstimo compulsório. E vejam bem, eu estou dizendo que é tributo e vamos trabalhar essa questão logo à frente. E um tributo, vale a pena frisar, restituível ao contrário dos demais. Nós temos a previsão do artigo 148 da Constituição Federal, que deve ser cotejada, deve ser comparada com o artigo 15 do Código Tributário Nacional. Obviamente, né, que a Constituição está no topo da pirâmide, ela que prevalece sobre as demais normas, né? Não poderia ser o contrário. Então, a gente interpreta a norma infraconstitucional com base na Constituição. E vemos aqui no artigo 15 do Código Tributário Nacional, repetindo naquela locução lá da Constituição, que somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Então, guerra externa, sua iminência, calamidade pública que exige auxílio federal, impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Olha só essa hipótese aqui do inciso 3 do artigo 15 do Código Tributário Nacional. Segundo o CTN, poderia instituir empréstimo compulsório, né, diante de conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo. Portanto, haveria muito dinheiro em circulação, o governo poderia, né, instituir um empréstimo compulsório. Esta hipótese aqui prevista no inciso 3 do artigo 15 do Código Tributário Nacional não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? Porque a Constituição, obviamente, se quisesse, teria dado essa autorização para o legislador complementar. Não foi dada. Então, portanto, essa hipótese de instituição de empréstimo compulsório para atender a conjuntura que exige absorção temporária do poder aquisitivo da população brasileira não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Esta é a melhor interpretação, claro, de acordo com o nosso ponto de vista. Podemos classificar os empréstimos compulsórios em dois grupos. Os compulsórios excepcionais ou emergenciais são aqueles, né, decorrente de despesa extraordinária, calamidade pública, guerra externa e sua iminência. Ou os empréstimos compulsórios especiais, aí instituídos em razão de investimento de caráter público, urgente e relevante, de relevante interesse nacional. Uma questão importante está na súmula 418 do Supremo Tribunal Federal. Então, tome muito cuidado com essa súmula do STF, porque ela pode levar a equívoco de interpretação a respeito da natureza jurídica dos empréstimos compulsórios. Esta súmula 418 do STF diz que o seguinte: o empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária, porque havia nas constituições anteriores a exigência de prévia autorização orçamentária, que é o princípio da anualidade, que hoje nós temos o princípio da anterioridade, tanto ordinária, nonagesimal, que seria muito parecido. Não tem mais a exigência de prévia autorização orçamentária. Então, tomando muito cuidado com a súmula 418 do Supremo Tribunal Federal, porque ela está superada, de acordo com a jurisprudência superior, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a doutrina brasileira. Os empréstimos compulsórios, sim, constituem a quarta categoria de tributos no Brasil. Então, ao lado dos impostos, taxas, contribuição e melhoria, das contribuições que vamos analisar na aula seguinte. Outra questão importante, já decidida pela jurisprudência, é que o depósito judicial, sendo a faculdade do contribuinte a ser exercido ou não, dependendo de sua vontade, não tem característica de empréstimo compulsório, nem de índole confiscatória, pois o valor
é corrigido monetariamente e será restituído se o contribuinte vencer a ação, né? E é atualizado, no caso do âmbito federal, pela taxa Selic. Portanto, depósito judicial não é obrigação ex lege, é uma mera faculdade atribuída ao contribuinte, que se reconhece hoje que o depósito para suspender a exigibilidade de crédito tributário, de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, é um direito do contribuinte, portanto, não constitui uma obrigação ex lege, porque sendo os compulsórios tributo, é uma obrigação ex lege, que se insere lá na definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Outra questão interessante é que se já tentou, por exemplo, feito o empréstimo compulsório, a sua devolução seria feita de outra forma, como, por exemplo, participações em ações de companhias, tal. Isso não pode, porque é a outra face da mesma moeda. O Supremo já definiu que a devolução do dinheiro emprestado deverá fazer-se da mesma forma, isto é, em dinheiro, moeda corrente, que no nosso caso é o real. Há atualmente empréstimos compulsórios aqui no Brasil? Eu desconheço. O último que nós temos em memória aqui são os empréstimos compulsórios instituídos lá atrás sobre aquisição de veículos novos e sobre combustíveis. Esses ainda têm caso na justiça e arrastando até hoje, os contribuintes pedindo, né, expurgos fracionários e etc. O Brasil tem uma tradição de instituir empréstimo compulsório, que começa lá na década de 40, inclusive, para formar patrimônio da Petrobras. O governo federal pode instituir? Pode, mas isso tem um impacto psicológico muito grande nos contribuintes e na sociedade brasileira. Por isso que é difícil instituir um tributo desse. Seria um empréstimo, né? Hoje é muito mais fácil para os governos, sobretudo para o Banco Central brasileiro, emitir mais papel moeda do que fazer um empréstimo compulsório. Então, pessoal, era isso sobre o empréstimo compulsório. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, se puder, compartilhe com as pessoas interessadas. Até breve!